Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e estudaremos os conteúdos de língua portuguesa. E para hoje o nosso tema será diário e relato. Bem, diário e relato é uma lembrança viva, não é mesmo? O diário é um gênero textual que registra acontecimentos e impressões das pessoas sobre alguns fatos. É o gênero típico do eu, da subjetividade, é a relação íntima do autor. Bem, atualmente o diário ele foi ganhando outras configurações com as transformações da comunicação. Nas formas que as pessoas descobriram para interagir, muitos utilizam desse gênero no formato disponibilizados na internet, como os blogs, narrativas de redes sociais. Agora, o que a gente precisa entender é que dentro desse gênero nós podemos entender a estrutura, a característica e entender o que é esse gênero. Então vamos. Diário. A palavra diário está relacionada com o termo dia e pode ser considerado uma autobiografia. Os diários eram produzidos para serem lidos somente pelas próprias pessoas ou por um amigo muito íntimo, pois ele reunia diversos segredos. Alguns tipos de diários até incluíam um cadeado com chave, como podemos observar na figura. Bem, autobiografia é essa narração sobre a vida de um indivíduo. É escrita pelo próprio. Isso, o diário é uma expressão de múltiplas vivências. O autor expressa suas emoções, faz um desabafo, experiências que foram felizes ou tristes também. Agora, com a expansão da internet, na comunicação virtual, os blogs se assemelham aos diários, uma vez que muitos possuem as mesmas características e por isso são comuns ser chamados de diários virtuais. Meu blog, meu diário. No diário se relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. É um gênero que tem sua característica especial, porque é uma propriedade particular. Agora observem essa imagem. Meu querido diário. Isso, meu querido diário. Pois bem, a expressão querido é uma maneira carinhosa de se referir a alguém que você gosta muito, não é mesmo? Pois é, a esse chamamento carinhoso nós damos o nome de vocativo. Esse chamamento, meu querido diário. E aqui temos algumas características do diário. Olha lá então. Relatos pessoais, isso mesmo. Você falando sobre as suas experiências. Histórias verídicas, ou seja, verdadeiras. Registro de acontecimentos. Sim, é escrito na primeira pessoa. Eu escrevo meu diário. Registro em ordem cronológica. Quando eu estou falando de ordem cronológica, eu falo que são organizados de acordo com a ocorrência no tempo. Primeiro dia até o último dia. É um caráter intimista e confidente. É íntimo, é algo seu. Trabalha com a subjetividade e espontaneidade. É escrita confessional, você confessa algo. Um vocabulário simples. Tem a presença do vocativo, acabamos de ver anteriormente. É uma linguagem informal. Isso, não tem essa preocupação com os textos na norma culta. E são textos assinados. Foi você que fez, então você assina. E a estrutura, então? Como fazer um diário? Então, vamos observar aqui alguns detalhes que aparecem, que se apresentam no gênero textual diário. Tem um local, uma data, isso. Indica, no início do texto. Aparecem sempre no início, assim como uma carta. A presença do vocativo, querido, O corpo do texto é onde se desenvolve os relatos. Isso. Transmite a sensação, a ideia, tudo que o autor está prevendo ali naquela escrita. E a assinatura? Bem, normalmente os diários são assinados.
A cada dia. Se você fez o relato, se você fez o seu diário no dia, você assina e coloca ali a sua data. No final do texto, aparece o primeiro nome do autor. Antes disso, alguns apresentam também com uma expressão de despedida, tipo um boa noite, abraço, até amanhã. Aqui temos um exemplo claro, então, de um diário. Primeiro vamos fazer a leitura e depois vamos observar esses termos que estão com a cor vermelha. São termos que fazem parte da estrutura. Então, querido diário. Bem, antes eu já havia até me esquecido. Temos o local e a data, olha lá. Agora, querido diário, lembro-me do dia mais marcante da minha vida. Foi nas férias, em Paraíba. Paraipaba. A final do campeonato paraibanense. Ali vivi um momento inesquecível e único. Quando entrei no estádio e vi aquela multidão de pessoas nas arquibancadas, senti um friozinho na barriga. Meu coração batia fortemente e estava com muita vergonha, pois jogar naquele lugar com tanta gente me olhando precisava de coragem. Começou o jogo, levamos um gol logo no início da partida. O treinador permanecia muito chateado, pois estávamos perdendo. Mas, finalmente, conseguimos empatar. A torcida vibrava e nos pedia mais gols. Faltava pouco tempo para terminar o jogo, quando aproveitei um lance e fiz o gol da vitória. A alegria dos membros do time e dos torcedores na arquibancadas foi intensa. Todos comemoravam aquela vitória. Eu me senti um verdadeiro herói. Naquele dia, ganhamos troféu e medalhas. Foi tão marcante aquele momento que, quando me lembro hoje, ainda fico extasiado. Ou seja, extasiado, né? Comovido, entusiasmado. Bem, Antônio Caio dos Santos. Podemos perceber aqui, claro, é uma leitura que nos interessa, não é mesmo? Porque ele está relatando um dia que foi para ele muito marcante. E aí as estruturas que a gente precisa observar. Função emotiva, quando ele descreve a entrada dele, o friozinho na barriga. Percebem que ele coloca a situação exatamente no momento como ele sentiu? E a descrição? Ele descreve como foi aquele momento, ó. O treinador permanecia muito chateado, estávamos perdendo. Isso é algo muito pessoal quando ele diz também, ó, quando ele fez o gol da vitória, alegria, não é mesmo? Eu me senti um verdadeiro herói. Talvez se a gente pudesse citar o termo que mais evidenciou esse parágrafo, eu me senti um herói. É um conteúdo totalmente pessoal e íntimo. E as sensações? Também tem marcas aqui nesse texto, ó. Toda hora que ele descreve, né, a forma como as pessoas ao redor também se sentiam, não é mesmo? O treinador que estava chateado, a torcida que vibrava, tudo são sensações aí que ele percebeu nesse dia. Outro detalhe importante que não podemos deixar de falar é os verbos no passado e o uso da primeira pessoa, que é o subjuntivo, não é mesmo? Esse fato do eu descrever. Agora falaremos de um outro assunto. Sim, assunto muito semelhante, mas apresenta uma diferença. Estamos falando aqui agora sobre o relato pessoal. Isso, o relato pessoal, ele já é uma modalidade textual que também apresenta essa narração de um fato ou de um acontecimento que é marcante na vida de uma pessoa. Nesse sentido, né, nesse tipo de texto, nós podemos sentir as emoções, os sentimentos expressos pelo narrador. E tal como uma narração, o relato pessoal apresenta também tempo, espaços bem definidos. O narrador, ele torna-se o protagonista da história, ele é o principal da história. Bem, todos nós sempre temos muitas histórias para contar sobre as experiências que vivemos, não é mesmo? É só buscar nas nossas lembranças que encontraremos fatos que nos marcam, né? Pois é, podemos narrar esses episódios através da nossa escrita. É uma forma de escrever sobre as nossas experiências. E aí, nós estamos falando desse gênero textual que se chama relato,
Isso, é possível contar aquilo que vivemos. Seja algo recente ou algo que aconteceu num passado muito distante. Trata-se de um texto em que a subjetividade também está presente, pois a história é contada de acordo com o olhar de quem produz. Então, dando uma sequência, aqui a gente vai apresentar as principais características. Textos narrados na primeira pessoa, verbos no presente e, em grande parte, no pretérito. Caráter subjuntivo, ou seja, caráter do eu, experiências pessoais, presença do emissor e o receptor. Você faz para alguém que vai ler. Isso, você se preocupe com o receptor também. Estrutura. Como fazer um relato pessoal? Temos um título, sim. Ainda que não seja necessário em todos os relatos, há alguns indicados com títulos, né, referente ao tema que será abordado. O tema. Primeiramente, é importante delimitar o tema, o assunto, que será abordado no relato pessoal. Seja um evento que ocorreu, uma fase da vida, uma conquista, uma superação, ou até mesmo uma história triste. Próximo, nós temos a introdução, que é pequeno trecho em que aparecem as principais ideias que se quer relatar. Nessa parte, é possível encontrar local, tempo, personagem, que fazem parte aí dessa narrativa. Agora, o contexto. Observe em que contexto se passa o relato que será narrado. Fique atento à utilização dos tempos verbais no presente e no passado. E ainda ao espaço, o local onde ocorre. Bem, personagens. Observem no seu relato quais são as pessoas envolvidas e de qual maneira devemos mencioná-las no texto. Por exemplo, se elas são relevantes ou se fazem parte de um acontecimento mais secundário. E o desfecho? Após apresentar a sequência de fatos, ordem dos acontecimentos, é extremamente importante pensar numa conclusão para o seu relato. Seja uma questão que surgiu, né, com a escrita no mesmo momento, ou mesmo uma sugestão para as pessoas enfrentar tal problema. Bem, agora um exemplo claro de um relato, apenas um trecho. Então vamos. Em Santos, onde morávamos, minha mãe me lia histórias. Meu pai gostava de declamar poesias. Foi em algum momento do ginásio, por volta do que hoje seria a 6ª ou 7ª série, que li de começo a fim um romance, Inocência, de Tauê. É minha mais remota lembrança de leitura de um romance brasileiro. Livro aberto nos joelhos, afundada de atravessado numa poltrona velha e gorda, num quartinho com máquina de costura, estante de quinquilharias e uma gata branca chamada Minnie. Observem a estrutura. Eu tenho aqui a localização, isso mesmo, o lugar, em Santos. Ah, o verbo no pretérito imperfeito, morávamos. Isso. E o tempo, ó? Meu pai gostava. Isso que indica passado. E a descrição. Observem como a descrição ela é minuciosa. Fala que ele lia um livro, mas também relata ali aquele local. Olha como que era o local, então. Tinha uma poltrona velha, tinha máquinas, não é mesmo? Tem toda uma preocupação com uma descrição. É um texto longo, portanto, trouxemos aqui somente um trecho. Mas assim, nós percebemos que esses elementos mencionados estão ilustrados, indicados aqui nesse pequeno trecho. E note que além, né, de narrar, o relato pessoal, ele também é descritivo. Isso, ele descreve personagem, objetos. O relato, ele possui essa função comunicativa muito importante na construção da subjetividade, que é esse olhar do eu. E aqui finalizamos a nossa aula sobre diário e relato.
O diário você faz num sentido mais, digamos que secreto, não é mesmo? Já o relato não, você faz pensando no receptor. E agora é com vocês, isso mesmo. Para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular no código que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Estudem! Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.